Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um episódio com vocês. Nosso primeiro episódio de fevereiro e um episódio que a gente vai falar muito sobre diversos assuntos, mas inicialmente nós trazemos uma nova ferramenta para vocês. Não, mentira, a gente já trouxe essas pessoas aqui algumas vezes, mas a gente vem para formalizar agora uma parceria aí no decorrer do nosso ano de 2024 oficial junto ao podcast O Corretor e a Santa Rita Assessoria. E hoje a gente está recebendo pessoas diferentes. Vocês já estão acostumados com a cara da Tina, da Thaís, do Marlos. Ele veio de volta, né? Porque ele sempre vem aqui, né? Ele tem que dar um pulinho aqui sempre, né, Marlos? Acho que vale até um brinde, né? Vale, vamos brindar aqui. Aí, é água, tá, pessoal? Depois todo mundo vai dirigir. Mas olha, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui alguns núcleos diferentes da Santa Rita e eu vou começar apresentando uma convidada especial, acho que a última das irmãs que estava faltando vir, né? A última. Tati, seja muito bem-vinda ao podcast O Corretor. Obrigada, Léo. Bom, gente, eu sou a Tati, eu estou na assessoria Santa Rita desde o início da operação. Hoje eu coordeno toda a equipe do escritório e também estamos muito fortes no núcleo de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil hoje tem muitas frentes e a gente tem muita coisa para fazer aí esse ano e nos próximos anos. Além da Tati, a gente também tem um núcleo novo. Mas a pessoa é nova no mercado? Ela entende muita pouco? Experiência, Léo. Manja mesmo? Um pouquinho só. Um pouquinho só? A escola dele foi pouca. Foi pouca? Conta pra mim quanto tempo... Não, peraí, será que ele vai querer contar a idade? Não. Conta a tua experiência profissional, vamos falar assim, né, Marlos? Seja bem-vindo, Calixto. Opa, tudo bem? Bom, estamos aí no núcleo de transporte, agora novo na Santa Rita, uma participação. Tem um pouquinho de tempo, 25 anos de mercado. Já mais de 22 trabalhando com seguro de carga, transporte, e estamos aí muito entusiasmados com esta oportunidade e atendendo nossos corretores. Eu gosto disso, quando o cara, ele nasce com um ano, ele já está trabalhando com seguro. Que 22 anos, começou cedo, cara. O cara começou cedo. Marlos, seja bem-vindo mais uma vez. Eu comecei cedo também, né, Léo? Eu comecei cedo. Eu de Santa Rita, fazendo os 19 agora e 22 de mercado, né? Léo, mais uma vez, obrigado por estar com vocês, gente. Marlos, Santa Rita. O objetivo da gente estar aqui hoje, mais uma vez, né, Léo, falando, além de firmar essa parceria Santa Rita, podcast, qual é que é o objetivo disso, né? A gente está cada vez mais próximo de você, corretor, trazer informações que a gente acaba captando do mercado para facilitar e fomentar negócios com os corretores, né? Você que tem essa vivência de corretor de seguro sabe o quanto é importante essa aproximação, né? Eu falei bastante isso no nosso último episódio. É fundamental a gente inovar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e entender algo que eu até estava lendo ontem numa matéria que eu li do CQCS, né, que teve agora muito importante para o mercado de seguros o debate das proteções veiculares e seguradoras, onde a gente teve o Armando Virgílio, o presidente também acho que era o presidente, além do Armando, estava o presidente da CNSEG, o Lucas. Então, assim, tivemos diversas autoridades de seguro entendendo. E aí a gente vem a falar de diversos assuntos. Nós temos diversas pautas, né? A gente estava conversando até aqui nos bastidores, né? Como é importante você ter núcleos, né? A Santa Rita, ela conta com diversos núcleos, né, Marlos, Tati, Calixto? Por quê? Porque a gente precisa estar atento e contar com a gama de parceiros, porque o mercado de seguro ele é muito mutável e depois de 2019 aí é mudança atrás de mudança, regulamentação nova, situações novas. E a diversidade de produtos que a gente tem, né, Léo? Então, quando a gente fala dos núcleos que você comentou, a gente teve essa experiência há 8, 10 anos atrás, né, Tati? A gente criou o núcleo do benefício, que já veio a Tati, a Tina, a Thaís aqui falaram um pouquinho. Está super consolidado, né? Exatamente. Bastante sucesso, cada vez mais os corretores aderindo, porque você consegue um atendimento mais personalizado e eficiente, né? Ajudando ele a fechar negócio e apresentar sempre a melhor proposta para o cliente dele. Exatamente. E recentemente teve até atualização. Vamos fazer um merchan para as duas que não vieram hoje.
Teve a Paraná Clínicas aí, que também agora é uma nova parceira para o corretor, mais uma opção na questão de saúde, né? Hoje nós temos Sul América, Bradesco Saúde, Paraná Clínicas, Amil, enfim, nosso leque, o portfólio de saúde está amplo, sem contar as seguradoras de vida, o VR, que entra no núcleo de benefícios, e a gente aprendeu muito com esse núcleo de benefícios que deu tão certo. O que a gente viu? A gente tinha uma base, hoje em Santa Rita a gente atende mais de 1.100 corretoras, praticamente no estado do Paraná e Santa Catarina. E o que a gente viu? O volume de produção que tem vindo dos corretores que estão com saúde não é de corretores especialistas. São corretores que muitas vezes descarregavam essa produção para algum outro corretor. Falava, não conheço, eu tenho medo. Então, deixava essa carteira para outros corretores. E a gente viu que não, vamos fortalecer esse corretor que está junto com a Santa Rita. Vamos trazer ele para cá e a gente vai auxiliando. E como é que a gente faz isso, né, Marlos? Com muito treinamento. A gente faz treinamentos coletivos, treinamentos individuais, capacitando o corretor para que ele sinta segurança em oferecer o melhor produto. Porque se ele não tiver segurança, realmente é muito difícil ele ofertar o melhor produto, né? Então ele precisa conhecer para poder ir para frente. Fala de saúde, eu comecei a operar com você, né? Nossa parceria é longa, mas comecei a vender saúde, exatamente isso que você falou, Marcos. Eu era um corretor que lá atrás tinha um conhecido que falava, cara, ó, faz aí o cara me dava lá uma grana e eu falava, pô, fechei um negócio, o cara me deu 1.000, tipo, e ele ficava feliz da vida, né? Né? Aí, pô, daí eu fechei meu primeiro, eu falei, caraca! Que delícia! Pro corretor é tão bom assim, né? E vamos falar pro corretor que está nos assistindo. É diferente do auto. Pelo menos eu ainda tenho essa visão. Porque o auto, quando a gente vende, a gente vai prestar a consultoria para ele da ponta a ponta. Então, um evento, a parte toda. O saúde, ele, claro, o corretor ele vai estar ali, mas vai muito também para a operadora depois, quando a gente vai falando. Acaba o cliente se comunicando, às vezes, muito mais com a operadora do que com o corretor. Com o corretor, ele vai falar de uma inclusão, de uma exclusão, ou de uma readequação que precisa ser feita. Mas o que eu acho, Léo? Tem muitas vezes, grande parte dos produtos não automóvel acabam tendo essa manutenção muito menor, porque o automóvel demanda muita manutenção. Então, é isso que a gente faz, esse primeiro contato, aproximar o corretor com treinamento, acompanhar, eventualmente, numa primeira visita no segurado, o corretor nunca vendeu saúde, URC, transporte, garantia, vamos juntos. O corretor começa a aprender, agora caminha sozinho com suas pernas. Ter mais segurança. Esse nosso apoio, e é isso que a gente vem trazendo. Então, tivemos o sucesso no núcleo de benefícios. Funcionou muito bem, sucesso, e graças a Deus vem caminhando muito bem. O que a gente viu? Precisamos desenvolver outras carteiras. O que vamos fazer? Nossa escola de dentro de casa já estava boa, né, Tati? Então, chamamos o Calixto para estar dando andamento no núcleo de transportes, que é uma carteira muito específica. A Tati está vendo N possibilidades com as possibilidades do seguro de RC. E o seguro garantia, que a gente vai falar um pouquinho também, é um mercado que está saindo de algum bizinho para alguns bi de prêmio arrecadado no ano. Então, só aí a gente está falando de 3 mercados que dá um volume de prêmio e que, se a gente perguntar para 90% dos corretores, falam, eu não mexo com essa carteira. E é isso que a gente quer, fortalecer o pequeno e médio corretor, porque o cliente é dele. Traz essa carteira para dentro de você na seguradora. Eu vou falar agora uma coisa que eu tenho certeza que o Calixto vai ficar brabo comigo, mas... Né, a gente tem que falar. A minha função é essa, ele manja disso, então a gente dá uma aqui para ele vir falar. Porque, infelizmente, no Brasil, para a grande maioria, o nosso modal de transporte é rodoviário. Mas para felicidade, é uma alegria só. É rodoviário, né, Calixto? Exatamente. E assim, essa criação do núcleo, aí vou falar um pouquinho do núcleo e dessa atividade que a gente vai desenvolver com apoio aos nossos corretores, mas também falar um pouco da mística que faz sobre o seguro de carga, né? Muitos corretores entendem, por que não exploram? Porque é muito difícil de entender, é muito difícil de aplicar. Não, e na verdade não é. Assim como todos os outros ramos de seguro, basta você se dedicar um pouco, né? É óbvio que no início vai dar um pouco de trabalho, mas depois você vai ter aí a necessidade. E o núcleo vem apoiar esses corretores nesse início, para ele ter uma abordagem mais segura e mais técnica. E depois, comercialmente, desenvolver a sua carteira. E a gente tem que entender, principalmente quando a gente fala de transporte, que você está falando do coração de uma empresa de transporte. Perfeitamente. Você não ter o seguro... É uma obrigatoriedade dele. É uma obrigatoriedade, mas se alguém
burlar isso, você está colocando o seu próprio patrimônio em risco. Um evento que aconteça pode quebrar a tua empresa e acabou. E a mesma coisa, Léo, no responsabilidade civil. Sim! E é importante você falar isso, porque quando a gente chegou no núcleo e a gente começou a levantar o potencial dos corretores que lá trabalham, né, já com 1.100 dentro desse aquário, o que a gente já podia explorar, identificamos com a Tati que a gente pode caminhar junto no RC também. Então, o transporte de carga, seja ele nacional ou internacional, também demanda um RC muito mais com qualidade, porque a empresa realmente pode passar por problemas se tiver algum sinistro ou evento. Quando a gente fala do RC, a gente pensa num RCG, né, numa responsabilidade civil geral, mas vamos pegar o ambiental que a gente teve na Serra Dona Francisca agora, recentemente. Isso. Aquilo lá, possivelmente o segurado tinha uma apólice, mas muitas vezes o capital que o segurado contratou... Mas aquilo foi um valor altíssimo, então com certeza não teve capacidade para uma apólice, né? Mas é melhor ter 500 mil do que não ter nada, é melhor ter 1 milhão do que não ter nada. E você transporta combustível e daí sofre um acidente e vai para um dano ambiental que o IBAMA, o IMAP, a fiscalização não vai falar assim... Tudo bem, você não tem a garantia necessária. Você vai ter que arcar. Você vai ter que arcar. E aí, você está falando de milhões às vezes, dependendo do dano. E todo um serviço. A gente já comentou aqui, já recebi um especialista a convite do Wagner Tibur, um amigo, Jair, que a gente já deu uma pincelada nesse assunto. Perfeito, é isso. E é muito importante, eu vejo que as empresas elas acabam caminhando para novos rumos, como a gente falou e você já identificou antecipadamente essa necessidade. E quando a gente fala de RC, é muito importante, porque o RC ele passa por tudo. Eu costumo dizer, até num seguro residencial, uma das coberturas mais importantes é a responsabilidade civil familiar. E mais baratas. Porque assim, dentro de casa, se faltar uma verba de roubo, foi uma escolha tua. Ninguém vai falar que se você tinha uma TV de 80 e botou uma TV de 40, você perdeu. E agora, se tua casa pegou fogo e a fuligem foi para casa do vizinho? Muitas pessoas desconhecem esse risco. Mas isso pode ser uma perda total da residência vizinha através de essa cobertura que vai arcar com isso. Perfeito. Importante a gente mencionar também que esse processo... os nossos corretores é para rentabilizar a corretora. É aquele, como o Marlos comentou, que tem vários seguros daquele cliente, mas não tem o seguro de carga ou de RC. Por que você não explora? Não tenho, de repente, não tenho conhecimento, acho que a abordagem eu não conseguiria atender. Então, é oportunizar esse corretor que ele tenha essa segurança e fazer a abordagem correta. Hoje a gente recebeu ali no escritório uns corretores que são nossos amigos e ele falou, eu tinha uma apólice de uma empresa que era a da frota e a da carga, só que o da carga apareceu um outro corretor que entendia mais do que eu, levou. O ambiental. Aí, consequentemente, levou o ambiental, levou a frota, levou tudo. E ele perdeu o cliente. Esse cross-selling, ele é feito, eu falo há muito tempo. Mais do que 3 produtos vendidos é praticamente garantia de manutenção do cliente. Se você botar um Vida, uma frota e uma empresa, ele vai pensar 3 vezes antes de se trocar. Vai ter que ter alguma ruptura muito grande. Ou como eu simplesmente costumo falar, às vezes o cliente cansa de escutar o nosso ABC e tudo bem. Aí eu acho que vale um momento de refletir, que é algo que eu estava lendo. Mais vale gastar energia num cliente que vê valor no seu serviço do que tentar, às vezes, manter um cliente que já não vê tanto valor. Ou captar novos. Oportunidade tem para todo mundo no mercado, que eu costumo dizer. E é muito legal a gente trazer nessa parceria, porque, pessoal, primeiramente, se vocês estão assim, será que eu vou lá? Será que eu não vou? Vou ficar com vergonha? Eu já digo para vocês, o café da manhã é sensacional. Eu acho que eles abriram uma padaria e ainda não divulgaram. Porque ano passado, quando eles falaram de treinamento,
E eu acho que ano passado eu fui umas 7 vezes. Teve corretor que chegou reclamando que engordou muito no ano passado. Então, eu comecei a perder peso, eu não fui nem 24 ainda. A gente abriu a Santa Rita Padaria. Exatamente. E eu gostaria de dar meu depoimento agora interno, né? Eu também fiquei surpreso com a quantidade de café que tem. São todos convidados, serão muito bem recebidos lá, gente, por favor. Se vocês não fecharem negócio, pelo menos o café vocês garantem. Então, assim, eu acho que é muito legal, tá dentro do propósito do podcast que a gente sempre veio falando, essas novas oportunidades para o mercado. O corretor, você já comentou, me corrija se eu estiver errado, são mais de 12 mil ligações hoje, né? Mês. Isso. Pessoal, são 12 mil muitas ligações. proativas, a gente ligando para o corretor, não só esperando, né? Vocês podem achar até antiquado falar de telefone, né? Mas eles mandam WhatsApp também. Normalmente o WhatsApp é assim, aí, já vendeu aquela propostinha, mas vem o WhatsApp. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda, né? E aí, assim, é importante quando a gente fala isso, e o meu contato maior hoje ainda é com o núcleo de benefícios, pelas expansões que a gente vem fazendo. Temos um desafio, hein? Tem um desafio. Não, tem um desafio. E temos um mercado. A gente está buscando mercado para sempre poder passar mais. Mas é perfeito o que vocês falaram. A gente não sabe. É o que eu falo para a minha funcionária lá. Quando você pega e você trabalha numa seguradora, é muito fácil. Você sabe dos problemas do sistema dela, como que ela funciona, se ela reprograma a parcela, uma só. O corretor trabalha com 14. Pelo menos, eu diria assim. Hoje, se a gente for falar das maiores do mercado, a gente vai poder falar em umas 25. Se a gente for pegar em produtos como RC, fora do alto. Se a gente for falar de alto, vamos falar de 14, 10 grandes e o resto, aí começa algumas brigar por posição. Mas se você tiver 25 cadastros e você souber as 25 regras, parabéns, você é um gênio. Porque não tem como. É muito difícil. E esse é o nosso desafio, fazer com que ele se sinta seguro e com conhecimento suficiente nas nossas seguradoras. Para isso que a gente está ali. E aí dar essa segurança. A DAI. Não, e eu vou fazer... São todas as meninas que a gente acaba tendo contato. Porque são todas meninas, sabe? De homem, esses dois de Santa Rita, só, né? olha lá. E o Mauro em Londrina. Mas o Mauro ele abriu uma base nova. Soltar o Mauro lá, tem mulher já. Tem a Sueli. Mauro, cuidado, cara. Você pode ser o único aí também em breve, hein? Mas deixa eu fazer um meia-culpa quando a gente fala especificamente do transporte, Léo. Porque se você, corretor, hoje chega em muitas seguradoras que tem a carteira de transporte, você vai pedir uma cotação, a seguradora fala, desculpa, meu amigo, não vou apresentar a cotação para você. Por quê? Exatamente. Calixto, por quê? Porque, veja bem, o mercado de seguros, quando você vai explorar, principalmente no transporte, a corretora, as seguradoras, elas não conseguem dar vazão a todos os pedidos que você consegue fazer. Se ela fizer essa abertura ao mercado todo, como corretor, deve ser quantos no Paraná? Sei lá. 4 mil? 4 mil, mais ou menos. Então, você não vai ter como você entregar as propostas para esses corretores que estão solicitando. Então, ela atua naqueles corretores que são especialistas, que procuram já ter um prévio conhecimento do produto para poder liberar uma proposta para aquele corretor. E a Santa Rita vem fazer o oposto. Ela vem trazer esse conjunto de corretores, formatar junto com a seguradora produtos pré-aprovados para apresentar a esses corretores que têm essa demanda. O que ele está querendo dizer com isso, Léo? Chegou um pedido de cotação de um corretor parceiro nosso com as seguradoras, hoje são mais de 4 seguradoras que nós temos parceria no transporte, o próprio Calixto faz uma subscrição do risco. Ele tem uma autonomia de até alguns limites de acordo com a seguradora, ele pega e apresenta a cotação para o corretor. Tá fechado, beleza, Qual vai embora. É o ganho? Agilidade, conhecimento e, além de tudo, o treinamento e a leitura da própria proposta junto com o corretor que vai apresentar ao cliente, para que ele tenha essa segurança de exatamente fazer o melhor serviço que ele precisa. Então você está dizendo para mim que vocês conseguiram achar uma forma de, vamos usar a palavra seguradoras, tampem os ouvidos, burlar o sistema, que é a seguradora pedir um volume muito grande, pulverizando e dando capacidade de capilaridade para o corretor que está na base de vocês poder ofertar, que por muitas vezes talvez ele fizesse que nem eu fiz lá para o Marlos, falar, Marlos, preciso fazer seguro de barco. Cara, tô com essa demanda aqui. O Arthur sabe disso, né, Arthur? Tá aí atrás dos bastidores, a gente correu atrás disso pra gente tentar oferecer. E as seguradoras fechando a porta. Por quê? Porque não era um ramo que a gente já explorava, né? Então isso é muito legal, porque tem muita gente que às vezes quer fazer, mas
Não é aquela transportadora que tem às vezes 10 milhões. Tem o volume. Tem 1 milhão, tem uma carguinha lá de 100 mil que precisa embarcar porque e mandar. você, no conjunto de apólices que você consegue transformar de propostas que você consegue transformar em apólices, tem um conjunto de produção. E é isso que a seguradora começa a olhar para você. O famoso colchão, né? O famoso colchão, que eu posso dar uma oportunidade, uma proposta mais agressiva para a Santa Rita ou para os corretores que atuam com a Santa Rita. E hoje as seguradoras, elas têm o quadro de funcionários muito enxuto. Sim. Então, por isso que ela acaba restringindo, né? Porque ela não tem como atender todos. Então, esse núcleo de benefícios é muito bom e muito valorizado pela seguradora também. Pessoal, mas aguenta só um pouquinho aí que a gente vai para um intervalo e na volta o Marlos vai responder para você se tem RC de responsabilidade civil para a loja de colchão, tá? Ele vai fazer já voltamos aí. E aí, pessoal, bora falar do RC de colchão agora com o Marlos aqui. Voltamos diretamente dos estúdios da Creative Group para a gente conversar mais sobre isso. E estamos também na TV Euronews, né? Então, nesse intervalo, vocês puderam conhecer um pouquinho da Santa Rita, do ISB, que passaram os comerciais aí pra gente.
E aí, Marlos, quer responder essa pergunta ou vamos pular? Eu posso ficar com a parte de dormir no colchão da loja? É um bom teste, é importante. Não, mas pessoal, brincadeiras à parte, porque senão o telefone da Santa Rita não vai parar lá quando eles verem. Que eu falei, colchão, estão aceitando? Vamos vai chegar empresarial, não vai chegar nem o RC. Não vai nem vai chegar. Ser empresarial. Tati, você vai ter muito trabalho daí, Tati. Você já pensou? Já pensou se... Acho que eu vou tirar férias. Vai tirar já, não, beleza. Mas pessoal, a gente falou já um pouquinho de benefício, falamos um pouquinho de transporte, mas RC não se resume só a isso, né, Tati? Não. No RC a gente tem muitas frentes para trabalhar, né? Qual que tem sido o nosso desafio? Primeiro, é tudo isso que a gente já falou, né, Léo? Que é o treinamento, passar informações, conhecimento para o corretor. E quando o corretor está na frente do cliente, o que ele precisa? O que ele precisa saber? Ele precisa pegar informações. E isso é fundamental para a gente fazer um enquadramento correto do que o cliente precisa, do que ele quer. Então, ele tem que chegar lá e entender primeiro a atividade dessa empresa na sua totalidade, né? Então, entender todas as especificações ali da atividade dessa empresa. E, num segundo momento, perguntar para esse cliente o que você gostaria de ter cobertura. Em que situações? Me cite 3, 5 exemplos de sinistro em que você gostaria de ter cobertura. Com essas informações, a gente consegue delegar. Não existe uma policy all risks de responsabilidade civil. Então, a gente vai orientar. Para cobrir essa situação que ele colocou, a gente pode colocar o RC profissional. Para essa, seria um RC obras. E assim por diante. São muitas variáveis do RC, né, Tati? Muitos produtos dentro do RC. E eles se complementam. Eu acho que o RC, vamos falar, o RC médico é fundamental para o médico. Que entra na carteira da RC profissional. Da RC profissional. Médicos e advogados, eu acho que são as classes, né, que mais o estão expostas. De seguros procura muito, Léo. Eu falo que o nosso lá, cada ano eu olho pra Ju, aumenta que eu tô achando que é pouco. Mas tá no limite. Graças a Deus, mas dá um senão jeito. Que a tua carteira tá aumentando. Exatamente. Não, e você precisa ter, porque assim, nós somos humanos. Exatamente. Nós podemos errar. Não queremos, mas falhas acontecem. Mas falhas podem acontecer. É por isso que você tem um sistema, tem um backup, tem um outro, mas quando você tá falando de um médico, um corte de um tendão errado durante uma cirurgia... Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Sempre que você vai fazer uma cirurgia, tá lá, você assina um termo de risco, você sabe, né? Mas mesmo assim, temos o engenheiro, o arquiteto, contador. O contador, o cartório, até o fotógrafo, agência de turismo, são diversas profissões que a gente pode oferecer. E o seguro, gente, é barato. É muito barato. Proporcionalmente falando, é muito barato. Eu digo pelo nosso de corretor, que eu sei que é barato. Digo pelos de médicos que vendo. Comparado ao capital ofertado hoje, você pode falar lá tranquilamente que o capital de 200, 300 mil não vai sair 1.500, 2.000 no ano. R$2.000. Léo, e voltando àquele assunto que você trouxe lá no começo, né? O patrimônio que esse profissional demorou uma vida inteira para construir. Em um sinistro que ele vai ser responsabilizado, ele vai ter que arcar. Se ele tiver uma pólice para dar uma força, melhor. Senão ele vai ter que tirar do bolso. E aí eu vou falar um case real nosso lá. Para muitos, às vezes, que estão aí também nos assistindo, que são médicos, advogados, engenheiros, que acham que às vezes... Eu vou dizer no médico, porque esse é um case que aconteceu conosco lá. Eu tive um médico que ele é clínico geral, e uma pessoa chegou com uma suspeita de fratura. Eu desconhecia que não é o médico clínico geral que dá o atestado. Quem faz a radiologia é o médico responsável. Eles assinam juntos. Mas o responsável, digamos, ali pela situação, seria o médico da radiografia. O que aconteceu? Não está quebrado, não está quebrado. Pode seguir. Estava quebrado. O que aconteceu? O que você imagina que aconteceu? Não, o hospital vai se responsabilizar, né? O hospital não quer ver nem pintado. Não tem nada a ver com isso. Porque daí cai a ANS no hospital. Para entender como foi o procedimento. Entendi. E os 3 tinham, mas aí
começou uma discussão entre médicos e hospital. Tipo, nós 3 temos, os 3 vão para o processo. Então, assim, e aí? Porque o hospital, eu não sei se é uma obrigação, mas a maioria dos hospitais também tem um seguro de responsabilidade civil. A responsabilidade eles têm independente. Exatamente. Independente do seguro, o importante é transferir, né? Exatamente. Então, são pontos que às vezes as pessoas se veem, não, eu tô tranquilo, eu trabalho para uma corretora de seguros, ela tem um seguro. Tudo bem, ótimo, que bom, mas você tem que se manter atento para não cometer o erro, né? Porque o erro deliberado também temos ressalvas, né? Você tem que agir como se você não tivesse o seguro, né? Não é porque você tem o seguro do carro que você vai sair batendo por aí, né? Exatamente, nem fazendo seguro de colchão. Né? Você contrata o seguro e age corretamente como se você não tivesse a pólice. Tati, e me diz um pouco, assim, do mercado, o que você acha? Você acha que os corretores estão com apetite para essa parte de responsabilidade civil? Cada vez mais, a procura está cada vez maior. Eu acho, gente, que o corretor, ele tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social, perdão, muito grande, né? Que é de preservar o patrimônio das pessoas. O segurado não sabe o que ele está exposto, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E assim, você corretor, Léo, na tua carteira lá, você tem alguns profissionais que você pode oferecer, ou responsabilidade civil profissional. Se ele ficar sabendo que existe isso, porque muitas vezes ele não sabe que tem essa solução, através de outro corretor, ele vai ficar chateado com você. Com certeza. Né? Então, quebra aquela relação de confiança. Não, e acho então, por que não oferecer? Complementando o que a Tati está falando, muitas vezes eu vejo assim, eu tenho a minha base no automóvel, por exemplo. Quando você vai coletar as informações sobre o automóvel, em geral, a profissão vai constar no seguro de automóvel. O CPF... Vai ser uma oportunidade de oferecer esse exatamente seguro de RC. Léo, a gente pegou, vou fazer ali, teve um corretor que falei, pega o teu sistema de gestão, segue Agile, enfim, qual tiver por aí, e puxa ali... Filtra a profissão. Poxa, sabe que eu não sabia que eu tinha 500 advogados... 150, eu sou o universo. E eu sempre que eu trago advogado e falo de RC, eu enalteço o trabalho da OAB. OAB, já está na hora de mandar patrocínio aqui. Eles fazem muito bem isso. A maior parte dos advogados que você aborda é oferecido já em parceria, porque tem uma conta especial. Mas tudo bem, ofereça. Às vezes a conta especial não é a melhor. Às vezes o cara tá lá, vamos dizer, tá ganhando e você tá perdendo a oportunidade com o teu cliente. Ou, ótimo, já tem, mas sabia que você pode contratar para o seu escritório de advocacia, que você pode ter, mas às vezes o teu escritório não tem. Sim. Né? Aí abre a cabeça, senta, são às vezes 10 advogados, sócios e associados, beleza, vamos dividir, vamos colocar capital de 5 milhões, vamos resolver esse problema. Perdeu o prazo de uma ação de 5 milhões por causa de um prazo. Por causa de 100 reais, de 200 reais de cada um, que você poderia ter uma cobertura para cumprir isso. Então, E aí, agora eu vou fazer a pergunta capciosa. Vocês estão vendo que o corretor está oferecendo mais ou vocês acham que a população está procurando mais? Eu acho que as duas situações, né, Calixto? As duas situações vocês estão vendo? Sim. Quando a gente começa a olhar para o passado, eu já posso olhar isso. Ele se entregou. Ele estava se segurando até agora. Agora vamos chamar a gente de mentiroso aí depois, Marcos. Você vê a evolução da sociedade e dos direitos que ela tem. Né? Então, você começa... A cultura da reclamação tá começa a chegar... O dano moral, né? Cada vez mais ela, ou por uma indenização, ou por dano moral, ela acaba fazendo uma reclamação. Se ela terá razão ou não, quem vai decidir isso é lá na frente. O juiz. É o juiz. Mas vai ter a obrigação de se defender. Né? Então, e os honorários advocatícios já fazem parte da pólice. Exatamente. Por mais que você não tenha culpa. E eu acho que é interessante falar... que o modus operandi é basicamente assim, pessoal. Você vai acionar o evento, o sinistro ocorrido, e a seguradora vai encaminhar. Vai falar para você contratar um advogado, você vai contratar um advogado da sua confiança. Isso. Que antigamente o pessoal, a seguradora mandava o advogado. Hoje não existe mais isso. Hoje, né? Talvez até para algum caso específico, vamos dizer assim, a seguradora pode mandar o advogado acompanhar ali para ela ter um respaldo. Que nem vocês falaram da alçada do Calixto, talvez a seguradora, até aqui a gente já sabe que a gente pode mandar aqui, porque daí os advogados se conversam, né? O advogado da seguradora com o advogado do cliente podem se conversar para alinhar, para chegar num denominador comum, e se for uma causa que fale não vale a pena a gente discutir,
vamos executar o valor que a gente tem contratado e vamos pagar a indenização. Hoje a preferência das seguradoras é pelo acordo. Tá? Não deixa chegar ao ponto final. Salvo se tem alguma ação mais complexa que merece uma apreciação do juiz. E isso é geral. Isso vale para auto, isso vale para residência. As reclamações estão vindo. A gente sabe que a seguradora, ela muitas vezes acaba entrando no acordo para não vamos postergar isso daqui, que a gente sabe que a causa a favor vai ser do consumidor, vamos dizer assim. Vamos perder. Muito grande. Sim. A justiça é muito lenta, vai demorar 5 anos aquele processo. Essa reserva fica, que a seguradora já tem que reservar esse dinheiro desse aviso de sinistro. Por isso, faça o seguro com seguradoras. Reserva técnica, tá? Nunca esqueçam desse termo. É muito importante. Então, em uma dessas, você matando o sinistro antes, você já vai estar economizando, manda embora. Acabou. Não tem mais prazo de advogado, vai entrar, enfim, em outras coisas. Você já sana isso de uma maneira muito mais simples. E entra no que você falou, Tati, que é muito engraçado. Eu tenho 13 anos de seguro, tá? Tá novinho agora. Sou novo, fiz 18 esses dias. Que é um movimento cíclico de mercado que eu vejo que aconteceu. Porque quando entrei, eu lembro que as seguradoras não eram muito grandes. Tinha um número de pessoas, de repente veio um boom. Vamos botar gente para dentro da seguradora. Agora, quase 13 anos depois, a gente vê essa, vamos chamar de retração de carteira de pessoal, porque você teve uma evolução sistêmica de processo, tecnologia. Investimento em tecnologia. Porque você não precisa mais ter tantas pessoas e agora a seguradora fala, opa, peraí, é melhor eu investir num sistema que emita a minha pólice em 24 horas do que eu ter uma pessoa para olhar se o carro está lá, porque a vistoria já é online, o pagamento na maior parte das vezes já é cartão de crédito, então você já acelerou muito. Sim. Então você muda o mercado, ele é mutável, e como ele é mutável, surgem as novas oportunidades que a gente está falando no decorrer do nessa programa. linha, eu acho que com a pandemia isso ficou mais latente, entendeu? Porque as seguradoras perceberam, não só seguradoras, bancos e demais, e que de repente não precisava ter tamanha quantidade de pessoas para atender aquele processo. Mas em contrapartida, o que vem? Assessoria. Sim. A gente vai visitar o corretor lá em Nova Esperança, onde a gente tem filial, vai visitar o interior, chegar no escritório do corretor, o que a gente vê cada dia mais? Essa carência do corretor em ter alguém para atender ele, para ouvir as necessidades dele. Convidar para o café da manhã. Para o café da manhã, não é só pegar e ligar no 0800. Gente, o Marlon sai de Curitiba com café fresco e leva para vocês aí em Nova Esperança. Ele sai com o carro carregado daqui. Vamos ver se a gente vai até Guaíra. Sem brincadeira, Léo, são tantos corretores e você vê a felicidade dos corretores, seja em Curitiba ou no interior também. A gente visitando e falou, putz, alguém veio aqui me ouvir. Ver o que eu preciso. E as realidades são completamente distintas do que tem o nosso estado, é grande, são realidades muito diferentes. Então a assessoria vem para fazer justamente essa aproximação a qual a seguradora não tem conseguido fazer. Por isso é importante a figura da assessoria. Vocês podem estar acompanhando aí que cada vez tem mais assessorias no mercado e é esse buraco que a Santa Rita veio para fechar, para trazer para vocês, corretores, um atendimento personalizado onde vocês não se sintam sozinhos. Tem toda uma equipe. Hoje nós contamos com mais de 25 colaboradores na Santa Rita, que é justamente para dar esse atendimento e com os núcleos. Quer ver agora, eu vou complicar o Marlon, mas vai ficar branco agora. Fala o nome de todas as seguradoras que você porque pode mudar a cada momento, cada vez tem vindo mais, aí graças a Deus não, mas, a gente tem sido muito procurado. E assim, isso daí eu vejo porque a gente não firmou parceria do nada, né? Foi uma história. Nós firmamos parceria porque nós já temos relacionamento. Eu, desde que entrei na corretora, a Santa Rita já atendia a gente. E atendia com uma, atendia com duas, atendia com 3. E aí, quando a gente viu hoje, a gente tem cadastro em praticamente todas que vocês operam. As que não temos ainda, depois desse programa, ele vai cadastrar, porque ele vai fazer isso comigo. A gente já puxou a orelha. Já vai puxar minha orelha. Então é assim, pessoal. Eu saio daqui, é um programa com Santa Rita, 2 cadastros novos. A Ju que manda a documentação. Temos que bater meta. E aí, é muito engraçado quando a gente vai falando tudo isso e você fala de assessoria, porque é isso mesmo como corretor que eu vejo. E por rodar diversas seguradoras, diversos eventos onde a gente se encontra na maioria deles,
O corretor, ele é uma pessoa, às vezes, muito carente. Adora conversar, é vendedor. Adora bater papo. Tem um café da manhã bom. Ele vai lá para ver novas oportunidades, para estar aberto. Não são todos, infelizmente, que têm essa visão. Tem muitos, como a gente já falou no decorrer do processo, que estão lá, pegando com a pastinha, andando com o auto, com a residência, tendo dor de cabeça, ganhando cada vez menos, que isso vai ser uma tendência que eu já falo. Acho que ninguém aqui nessa mesa discorda disso, né? Auto cada vez vai pagar menos e você vai ter que trabalhar mais para ele. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E aí você vê novas oportunidades. Você vê uma assessoria prestando um serviço que você vai para frente. Pô, é muito bom, pessoal. É muito bom. Quando eu pego o meu telefone e o cliente me faz uma pergunta assim: cara, eu preciso disso daqui. Ó, eu vou falar pra vocês, eu não ligo pra nenhuma das seguradoras que eu trabalho, eu ligo pra esse cara aqui. E aí a gente bate papo. Porque isso daí ele faz porque ele é amigo. Ele fala assim: Léo, cara, isso daqui, ó... Não tem. Não tem. Mas, ó, eu acho que no mercado você vai achar lá naquela. Tô mentindo? É isso mesmo. Essa a gente tenta trazer pra casa. Exatamente. Mas, pela experiência dele... Falei hoje com o Ademir. Deles. Falei hoje com o Ademir. Ele falou, pô, a gente precisa fazer lá o seguro daquele obrigatório, do ônibus, do transporte. Falei, Cuxi, eu não lembro, mas liga pro Marlos, ele que tava atendendo lá. O Marlos sabe qual é a seguradora que faz. Léo, agora eu que vou te fazer uma pergunta. Qual que é o diferencial da Santa Rita? Diferencial? É. Pra mim, do fundo do coração, eu conheço cada um de vocês e são pessoas. Atendendo a gente com a maior boa vontade. A gente não ensaiou, tá? Eu fiquei até nervoso. Pessoas. Exatamente. Pessoas. São pessoas com um tratamento muito humano, né? Técnico e excelentes profissionais. E para isso a gente faz muito treinamento interno. Sim. Né? Então tem os treinamentos técnicos, tem os treinamentos de venda, tem os momentos de lazer, que são muitos, que a gente está sempre postando também. O Calixto que entrou agora, recentemente, eu acho que pode contar um pouco como que é o nosso clima organizacional, né, Calixto? Não, e isso resulta no atendimento pro corretor. Eu vi um vídeo trabalhar que botaram feliz. o Calixto pra dançar. Ó, se o vídeo chegar a 1000 visualizações, a gente larga o vídeo dele. Vamos fazer assim, 1000 visualizações, a gente larga o Calixto. Calixto, depois de 3 horas trabalhando lá, falou, você não me falou que eu tinha que tirar fazer esse tanto de vídeo. Amanhã tem foto de novo? Hoje aqui gravando podcast. Foi muito engraçado esse episódio, porque eu falei assim, Marlos, eu olho pro Marlos, aquilo não foi combinado. Não, hoje tem foto, hoje tem café da manhã, hoje tem treinamento, mas muito legal. Eu acho que esse ambiente traz uma novidade pra gente, né? Que já está no mercado há muito tempo e não está habituado a ver isso naquele mais sisudo, naquelas estruturas que você fica só falando de negócios e você, na verdade, são todos seres humanos e precisam também do seu tempo para você poder ali extravasar um pouquinho, porque é pesado para todo mundo. Não pense que é... Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem sua bagagem, né? E eu vejo isso, que aí a gente converge muito, porque vocês são uma empresa familiar, nós somos uma corretora familiar, e aí a gente enxerga essas vantagens de você criar laços, porque você tá indo pra guerra todo dia junto. E tem que ir feliz. Eu li uma postagem esses dias que um diretor de empresa, ele acabou com a fofoca no ambiente da empresa. Sabe o que ele fez? Quando a pessoa chegava para fofocar, ele pegava a pessoa que a pessoa estava fofocando e botava na mesa. Ele falava assim, conta para ele. Conta. E aí ele demitia a pessoa que vinha fofocar. Sabe o que aconteceu? Acabou com a fofoca. Você liquidou o problema. Você passou a resolver de frente a frente. Então, fazer uma brincadeira é isso. Se o Marlos falar, não vai atender, não vai atender. Ele não vai pegar, a Tati não vai pegar e falar, não, peraí, vamos fazer assim, dá 1000 voltas. Que vai dar. A gente não enrola ninguém, não. Não, é papum, dá, não dá. Não também é resposta, gente. A gente não vai conseguir tudo, a gente pode errar às vezes, também do jeito que qualquer pessoa, mas é isso que a Tati falou, são
pessoas. Hoje a equipe da Santa Rita é uma coisa que todas as reuniões, eu e a Tati, a gente faz reunião direto com o Santa, Tati, Tina, Thaís, enfim. Com o Santa nem tanto, né? O Santa, a gente tem que marcar um dia mais específico. Terça, quarta e quinta. FaceTime. Mas é uma coisa que a gente sempre ressalta a importância e a qualidade da nossa equipe. A gente fica muito satisfeito, a gente investe bastante, a gente quer que todos tenham uma qualificação, uma qualidade de ambiente de trabalho muito boa e a gente fica muito satisfeito com isso. E isso reflete no atendimento diretamente no trabalho. Ano Exatamente. passado, Léo, a gente fez aula de português com a equipe. A gente teve um episódio, uma consulta com uma nutricionista, passando orientações de alimentação para nós. A gente fez uma aula de luta, de defesa pessoal. Eu lembrei dele agora. Fizemos uma não é só aula. que você tá com ele, você ia pegar Fizemos uma aula de defesa pessoal. Esses dias a Cat fez uma explanação sobre como usar o Excel. Eu já estou elaborando uma com uma personal para fazer movimentos laborais dentro do escritório. Então a gente está sempre trazendo novidade. Eu quero ver quando vocês botarem os corretores para fazer isso. Pessoal, a gente vai para um intervalo rapidinho e já volta aqui com vocês.
E aí, voltamos já prontos para saindo do treinamento aqui dos estúdios, que a gente teve mais um aqui. Nesse intervalo, em 3 minutos a gente já cadastrou mais 5 seguradoras, treinou. Ele foi correndo até o carro, pegou, eu assinei aqui. Eu mando meu gifzinho depois para você lá. Pessoal, hoje é assinatura eletrônica, você só manda os documentos, faz tudo lá. Mas mais do que isso, de treinamento também, a gente já falou assim, mas é legal que vocês têm algumas coisas que o corretor... A gente já falou no decorrer de tudo que vocês fazem, além de dar café para o corretor, né? Que eu acho que vocês tentam pegar eles pelo estômago. A gente vai falar de treinamento para essas pessoas. A gente debateu aqui tudo, mas assim, Calixto, eu não entendo nada de transporte, tá? Exato. Quero chegar lá contigo e quero sair vendendo 1 milhão de consórcios no primeiro mês. Eu consigo? Consegue. Por quê? Veja, o reflexo de quando você faz a propaganda de que agora você tem uma estrutura para atendê-lo, é óbvio que o interesse aumenta. E os nossos corretores vão nos perguntar, puxa, mas eu não entendo, gostaria de ir em treinamentos. E salvo os treinamentos em grupo, também tem o treinamento individual. Você pode levar alguém da corretora ou você mesmo para que você tenha um conhecimento maior do produto e com mais tempo, individualmente, com as suas dúvidas, porque você atende um nicho, um outro corretor atende outro nicho, então muitas vezes são diferentes as dúvidas para aquele mesmo processo. Então acho que a Santa Rita também tem isso, né? Essa inovação de procurar trazer também os seus corretores individualmente. E eu acho muito legal fazer um ponto de observação, que a gente está falando de treinamento, né, brincando com isso, mas não é um treinamento da Santa Rita, mas sempre com as seguradoras parceiras juntos. Então você não precisa ir em todos, mas se você pensa assim, poxa, eu tenho 500 advogados, como será que é a melhor seguradora para mim falar de RC evento com eles? E participar desse evento. Porque tempo realmente é difícil, às vezes a gente se desdobra, né? Muda toda a nossa rotina. A gente mesmo, para marcar o podcast, a gente tem que ter a nossa rotina para a gente falar e atender o cliente. Eu mesmo vou sair hoje aqui da gravação e vou encontrar um cliente nosso lá que eu já estou há 2 semanas para ir visitar e não estava batendo agenda. E aí vem a seguradora. E a seguradora, vocês conhecem, são muito técnicos, tudo, mas a seguradora às vezes vem, e já vi isso diversas vezes. Vocês estão lá falando, fora o Santa Rita, quando ele começa a falar, né? Daí ele fala, cortam ele, aí entra a seguradora para poder falar, ele para de falar de pesca normalmente e vai pro assunto sério. Aí a seguradora vem e também traz isso, né? Porque às vezes o corretor vai lá e pergunta, tá, mas e aí? Se eu pegar e dentro do caminhão tomar uma lancha, tem cobertura ou não tem? Ou... É justamente juntar seguradora, a parte bem técnica. O Calixto ali, o agente da Santa Rita, pega a parte do dia a dia do corretor, que a gente está o dia inteiro, 12 mil ligações falando com o corretor ali. Então a gente entende bastante a dor local aqui. Quando se fala do estado do Paraná, eu digo que com certeza nós somos quem atende a maior quantidade de corretores e faz esse elo entre o técnico da seguradora e o que o corretor precisa saber, o que vai precisar de argumento para vender, para atender as dores dos clientes dele. E a gente está em fevereiro de 2024. E esse ano eu tenho certeza que a gente vai ver muita questão relacionada ao seguro de agro. Sem dúvida. Nós sabemos que é um ano que o agro deve sofrer, porque é assim, né? Ele é cíclico. A gente sabe quando ele vai bem e a gente sabe quando ele vai... saindo do trilho, vamos dizer assim. Já está bem movimentado. Eu tive semana passada em Mandaguari, num evento, e o que se falou muito, já vendo a safra de soja ou a de milho, os produtores já estavam procurando isso. Eu vi ontem que a batata já subiu. Não entendi compensação, a soja caiu. Não entendi. Eu acho que essas questões do agro, principalmente por estar no estado do Paraná, né, há questões climáticas, acho que vão influenciar bastante este ano, né, porque o calor muito forte, a gente não sabe ainda como é que vai ser o inverno, e também a questão do conflito mundial que acaba acontecendo em algumas regiões. Acho que os preços vão ficar muito mexidos, e aí a gente tem aí alguns desafios pela frente. Tem alguns desafios, mas daí agora eu vou fazer a curva, são uns 180. Vum! Se você tem um seguro, você precisa ter um negócio, né? Você precisa ter uma garantia. Esse é mais um tipo de seguro que a gente vai falar hoje, né? Falar um pouquinho, né? Falamos do núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de RC.
e também o núcleo de garantia que a gente tem investido bastante agora. Pessoal, não é tipo assim, comprei um celular, tenho garantia, tá? É outras coisas, tá? Calma aí, a gente já vai explicar. Que a gente tem visto muito, Léo, as demandas aumentarem. A Tati tá ali no escritório full time junto com a Vanelli, que tem nos auxiliado bastante no núcleo de garantia. E a gente vê muitos corretores chegando com demandas, mas é o dia inteiro. O que é isso? Nunca ouvi falar. São garantias tradicionais e principalmente as judiciais. O que a gente fala quando a gente fala de garantia judicial? Isso, vamos contar para o corretor que está nos assistindo. O que é garantia? O teu cliente está devendo, o fisco chegou para ele que ele está devendo X em imposto. Opa, ele quer recorrer, ele pode recorrer, só que o fisco fala, não, mas você vai ter que deixar depositado esse valor, a dívida de 1 milhão, 2 milhões, enfim. Ele pode trocar essa substituição dos 2 milhões por uma apólice que ele vai pagar 200, 300 mil de prêmio, com 18, 20 de comissão. E o segurado faz na hora, no caso não é o segurado, é o tomador, quando a gente fala de seguro garantia. Mas é um mercado que está saindo de menos de uma dezena de bi de prêmio arrecadado para quase 5 dezenas de prêmio, de bi de prêmio arrecadado. É um crescimento absurdo. Não sei se já conversou com outras parceiras aqui sobre o seguro garantia, senão a gente pode até provocar alguém para trazer aqui, Léo. O Marcos nunca trouxe ninguém. Vou trazer. Mas é assunto, Léo, que não tem fim. E as demandas estão vindo. Clientes que têm o transporte, clientes que têm indústrias, enfim, está aumentando diariamente a quantidade de consultas. Desde a pandemia, o governo mudou, onde o judiciário começou a entender mais e aceitar apólices de seguro-garantia. Isso facilitou a entrada, até porque a gente libera mais dinheiro para a economia, movimentar a economia. E isso foi feito durante a pandemia e a gente vem tendo essa movimentação desde então. Então, às vezes, você pega uma empresa lá, tendo uma grande empresa no patrimonial, enfim. A gente teve uma situação, Léo, um corretor de Pato Branco ligou numa quinta-feira para a gente. Uma cliente minha era dona de uma avícola, precisa porque ela tem X mil reais que está discutindo de imposto. E ela vai ter que depositar segunda-feira esse valor. Passava de 5 milhões. Opa, não, vamos ver aqui. A gente conseguiu emitir a pólice, pagou X mil de prêmio. Ela não teve que pôr os 5 milhões em juízo. Esse dinheiro ficou no bolso dela, ela pôs de capital da empresa dela, pagou a pólice, está garantido. Enquanto tiver a discussão, se deve 5, deve 3 ou deve 10... a pólice está garantindo aquilo lá. E se ela não perder? Eu não entendo nada de garantia, eu não estou tendo mal. Ela fez o seguro. Tá. Foi para discussão. O seguro é para a garantia. Para a garantia. Ela recebe de volta ou não? Não, eu garanti, ao invés de ele ter deixado esse valor dos 5 milhões como garantia que ele deixaria, ele deixou a pólice. Tá. Foi condenado no final por 5 milhões que ele tinha que pagar no mesmo imposto, vai ter que pagar. Não pagou, daí sim executa-se a pólice. Tá. Porque a função dele é pagar. Mas, ao mesmo tempo, se ele não pagar, a seguradora volta na contragarantia que a empresa tem que pagar a seguradora daí. Entendi. Então ele é um 3 cantos bem fechadinho que resolve a situação. É uma pólice de garantia. Eu estou substituindo a garantia financeira que eles estavam deixando pela pólice. Entendi. Tá? Mas é um mercado que está crescendo muito. Então, você, corretor, tendo qualquer tipo de demanda, consulta, nos acione. Porque é um mercado amplo, com prêmios consideráveis e necessidades que muitas vezes teu cliente está procurando outro corretor. Não deixe isso, fica com você. Você já atende ele no patrimonial, no frota, no auto, no transporte, no garantia não deixa ele com outro. O cara está indo no banco, pagando altas taxas de juros e adiantando para pagar, fazendo fiança bancária, tomando crédito, ficando ali com o score da empresa prejudicado e impedindo, às vezes, de entrar num processo de licitação, né, com algumas punições que a gente sabe que acabam acontecendo no mercado, né? E se falou que esse mercado ele estava assim e já está assim. A expectativa é muito grande. Muito grande de. A Tati tá louca para falar. Não, fala, vai. Vai, Tati, fala. O garantia tem muitas seguradoras começaram a entrar no ramo também devido a esse crescimento, né? Hoje a gente tem umas 5 parceiras. 5 seguradoras parceiras nesse ramo, né? Então é um ramo que a gente está aprendendo muito também, né, Marlos? E vale a pena nos consultar. E vale a pena olhar pro teu cliente. E eu imagino que dentro desse ramo deve ocorrer o resseguro também, dependendo do capital, deve ter... Então, avaliar o limite do tomador. É bem encorpado, né? Porque às vezes a gente normalmente diferente do seguro tradicional, ele é bem diferenciado. Você vai ter que estar próximo para ver muito zero na tua frente. Vai sair do... A gente muda
a partir do princípio que você pega que o teu cliente ele não é segurado, ele é tomador. Porque Sim. o segurado é quem ele teria que pagar, seja imposto ou quem ele está fazendo uma obra, já muda completamente a figura de quando a gente fala de seguro-garantia. Então, e você comentou, cara, eu não atuei, não vendi nenhuma pólice até hoje. Vou começar a ter que ofertar agora para os meus clientes. Já tem alguns em mente. Olha lá. Mais um cadastro. Já e mais produção, consequentemente. E mais dinheiro no meu bolso também, né? Vamos falar, é todo mundo ganhando. E assim, você comentou, é rápido então. Hoje para você fazer 24 horas. Ele é uma dor de barriga, o seguro-garantia, geralmente. Porque geralmente em cima da hora, né? Ele precisa para em cima da hora, para apresentar para o juiz ou para apresentar na obra, senão não pagam ele porque ele não apresentou a pólice ou não entra na licitação. É tudo muito rápido. Mas dependendo da situação, precisa ir para análise da companhia, precisa apresentar os documentos financeiros. Então não deixem para a última hora. Você já sabe o que aconteceu, não adianta botar debaixo do colchão que vai surgir. Em algumas situações, as companhias pedem 5 dias úteis para analisar, né, os documentos financeiros. Isso. E hoje no país temos muitas seguradoras. Você já comentou que são mais de 5? Que a Santa Rita representa. Que a Santa Rita Isso. Vocês representam 5. Né? E então, dentre as maiores aí do país, essas 5. Grande parte tem seguradoras especialistas também, né, no mercado. Nós não trabalhamos com nenhum, mas temos algumas seguradoras que são especialistas, trabalham praticamente só com seguro-garantia. Visto o tamanho que é. É um mercado muito grande. Em ebulição então a gente vai ter que trazer esses caras aqui, Marcos. Vamos movimentar. Vamos botar uma bolinha, fazer tipo o sorteio da UEFA. A gente bota aí 5 lá e fala, ó, vem você. Quer vir falar? Estamos com espaço para falar. Pessoal, passou o tempo rápido. Você fala, hein, Léo? Pelo amor de Deus. Eu? Não, mas eu ou Marcos? Olha, a briga foi boa. Não, mas eu acho que todo mundo conseguiu falar um pouquinho, brincadeira à parte, e trazer para o nosso espectador, para o nosso amigo corretor que está nos assistindo, para os consumidores, né, para os nossos clientes, que a gente cada dia mais vem expandindo as fronteiras, né? É um podcast, a gente está presente no mundo todo, mas eu fico muito feliz que eu estou recebendo comentários de gente de longe falando, teu trabalho tá legal, eu não sabia disso, porque vocês, como assessoria, podem atender corretores do país todo. E, talvez vocês vão sair perdendo que não vai ter o café, né? Mas tudo bem, né? Faz tudo. Manda no iFood. Manda no iFood. O Marcos falou que não. Depois os caras vão cobrar a gente, né? Vai ter um vale. Vocês podem procurar a Santa Rita, porque às vezes naquele local, como você falou, a gente tá falando no interior do Paraná, mas tem o interior desse Brasilzão todo aí, que tem corretor espalhado por ele e que às vezes não caiu lá no YouTube pesquisando seguro garantia, a gente viu 3 caras e uma mulher falando, uma dama falando, né? Pelo menos aqui vocês ficaram em maioria. E não sabe o que fazer, não sabe o que ofertar para o cliente, não sabem como ofertar. E onde procurar, né? Isso é importante, Léo. Então, o nosso objetivo é com que você, corretor, tenha atendimento. Eu sempre quis falar isso. Clica aqui embaixo e acessa o site da Santa Rita. A gente recebe diariamente, mas Rondônia, Bahia, do país inteiro. Tem seguradoras que conseguimos atuar no país todo, tem seguradoras que são regionais, a gente, nosso contrato atende alguma regionalidade, mas alguma solução a gente sempre tenta entregar para você, corretor. Então, entre em contato conosco, nosso portfólio é amplo, nosso site www.santarita, o Rita tem 2 T's.com.br. Você vai conhecer um pouquinho mais a gente, quem ainda não conhece. E se for de Curitiba ou tiver por passagem por aqui, nosso escritório a gente está à disposição com um cafezinho daí. Cafezinho é bom, tá? Eu vou lá uma vez por semana, só para tomar um cafezinho, não, mentira, para fazer negócio mesmo. Pessoal, queria agradecer muito a participação de todos, tá? O Mário já praticamente falou. Léo. Tati, obrigado por ter vindo aqui, a casa sempre está aberta. Como eu falei pro Marlos e estava certo, né? É a primeira de muitas, Calixto, a mesma coisa. Prazer e obrigado aí pelo convite. A gente vai debater aí 2024, que tá só começando, a nossa parceria tá aí já começando a rodar também, então a gente tem diversos eventos, o ano de 2024 aí promete diversas oportunidades para a gente se encontrar aqui no podcast. Temos muitos assuntos para trazer para o mercado. Seguradoras, parceiros, produtos, enfim, acho que a gente vai conseguir
falar de bastante coisa para o corretor e para o consumidor final, que também entender um pouquinho vai poder estar protegido de tudo que ele precisar, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou. Muito obrigado à Santa Rita Assessoria, que é a patrocinadora hoje oficial do podcast O Corretor. Também ao ISB Brasil, que está aqui presente com a gente na parceria. E em 2024 a gente vai se ver bastante. Vou deixar só um recadinho, tá? Próxima quarta-feira é quarta-feira de carnaval e a gente vai reprisar um episódio, porque vai estar todo mundo na folia, se recuperando da folia. Então na próxima semana nós vamos passar uma reprise do podcast O Corretor, mas voltamos já daí na outra semana ao vivaço aqui com vocês para a gente falar cada vez mais sobre o mercado de seguros no maior e melhor canal de comunicação com o mercado de seguros, no podcast O Corretor. Um abraço e fiquem com Deus.